Você está com o programa Eureka e para nós um grande privilégio contarmos com a sua companhia, espalhando esta mensagem de educação, a educação que sempre nos acalenta. Grande privilégio nosso, estamos aqui na E-Paraná, na TV Educativa do Estado do Paraná, também na UFPR-TV e na TV Assembleia. Olha, o assunto de hoje é um assunto relacionado à saúde, é um assunto de 2018, em plena ebulição, mas que tem ancestrais e ramificações. E normalmente culpabiliza quem não merece ter culpa alguma. Deixe-me cumprimentar o professor Rodrigo Berté. Satisfação, meu amigo. Olá, professor Marlos. Muito obrigado. A satisfação é minha e parabéns aos 15 anos da Eureka, né? 15 anos parabéns de do programa, parabéns. Muito obrigado. Isso aí. Meu amigo, que assunto é esse? Qual é o assunto que nos interessa? Bom, nós todos estamos vivenciando em todo o Brasil, e não é exclusivo do Brasil, porque nós temos um grande histórico do ano passado no continente africano, a questão da febre amarela. Sim. E este ano para nós tem sido algo assim preocupante, principalmente na região sudeste e um pouquinho agora na região sul. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para o enfrentamento. Nós conhecíamos muito o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da área urbana, e não conhecíamos o mosquito da área silvestre, que o nome científico é Ameagogos. Ameagogos, fica aí a anotação para você. Porque começamos 2018 com toda uma polêmica. Com certeza. Uma polêmica traduzida da seguinte forma: vacinação, vacina todos, vacina aqui, preocupação em São Paulo, preocupação em Minas Gerais. E, na verdade, nesse momento, alguns começaram a buscar os vilões. Quem seriam os responsáveis? E foi nesse sentido que houve uma culpabilização do macaquinho. E daí verdade, a sua campanha. Isso. Estamos fazendo ainda uma grande campanha no sentido de esclarecer a população, as pessoas de um modo geral, que o culpado não é o macaco é a primeira vítima. E para você ter uma ideia, professor Marlos, se nós fôssemos avaliar, já havia um alerta sobre a questão da febre amarela ir além das áreas tropicais de clima quente e úmido, quando saiu o documentário do vice-presidente, ex-vice-presidente americano Al Gore, que foi Uma Verdade Inconveniente. Certo. E neste documentário Uma Verdade Inconveniente, um dos principais fatores que envolviam o aquecimento global e que envolve o aquecimento global, que hoje é consenso internacional, porque até então no passado não era consenso de que o clima está mudando, de que nós estamos vivendo uma nova era em relação às mudanças climáticas, já havia o alerta de que os mosquitos iriam para além do que é vocacionada a doença, vamos falar assim no sentido vocacionado ou endêmica, só acontece naquele local. Vamos aprender uma palavrinha nova, correto, né? O endemismo. Necessário, endemismo. Importantíssimo no conceito biológico. Só acontece naquele local, era para as áreas de clima tropical, quente e úmido. Sim. Só que o que acontece? Na biologia nós falamos muito sobre a adaptação. Cada vez mais as doenças e algumas espécies estão se adaptando. Darwin escrevia muito isso. Ernest Haeckel depois relatou muito sobre o processo de adaptação. E se nós falarmos de Lamarck foi muito mais além, falando de que algumas espécies sofreriam adaptações e essa adaptação, elas seriam resistentes à mudança climática ou a determinados ambientes aonde essas espécies não eram endêmicas no passado. Então, olha, esse conceito que o professor Berté, ao qual o professor Berté se refere, é importantíssimo para você da área de ciências da natureza, mas mais especialmente a biologia. Agora, é importantíssimo para você, cidadão e cidadã, pensar por que essa culpabilização, que sempre nos toca nesse ponto, né? Então alguém simplesmente diz assim, não, o transmissor é o macaco, e a partir disso nós temos que eliminar os macacos, porque eliminando os macacos elimina o problema. Isso é raso e errado. Totalmente incorreto, totalmente incorreto. O macaco é a primeira vítima. Nós chamamos na área das ciências naturais, ele passa a ser um bioindicador. O que significa? Maravilhoso, perceba esse conceito, bioindicador. Então, o bioindicador significa o quê? Ele indica aonde está tendo a ocorrência daquela doença. Certo. Por exemplo, quando nós falávamos muito há uns anos atrás em relação à contaminação da água dos rios, e nós percebíamos a presença muito grande de algas macrófitas. Elas passam a ser bioindicadores dizendo que está indo muito esgoto para o rio, está indo muito sujeira para o rio. Então são bioindicadores dizendo que está havendo contaminação. Da mesma forma, o macaco, fazendo essa conexão,
Da mesma forma, o macaco, ele passa a ser um bioindicador. Ele indica aonde está tendo a ocorrência. Então, ele é a primeira vítima. Ele não deve ser ele sacrificado. Pelo contrário, se houver o sacrifício dessa espécie, as autoridades sanitárias de saúde não vão saber aonde está acontecendo. Exatamente. Então, é um erro muito grave o que está acontecendo por aí. As pessoas abatendo os macacos achando que os macacos são os transmissores. E, na verdade, não. O verdadeiro transmissor da doença é o mosquito, na sua caracterização silvestre, ou seja, está na floresta, está nas matas ciliares, na beira dos rios, e da área urbana, que é o famosíssimo, que nós conhecemos há muitos anos, né? O Aedes aegypti. Sim, mais uma vez o vilão. Com certeza, muitos e muitos anos causando uma série de doenças, né, na população. Vivemos desde um passado não tão distante da gripe suína, também assim apelidada, e isso incomodou muitas pessoas. Por quê? Porque ela causou mortes, como agora também a malária causa. Está causando, com certeza. Então, quer dizer, as pessoas ficam ouriçadas e daí partem para a generalização. É o desconhecimento. Com certeza. Isso nos lembra lá atrás, há muito tempo, quando as pessoas sequer queriam se vacinar, porque diziam assim, não, quando eu for me vacinar eu morrerei. E imagine Oswaldo Cruz o que ele teve que enfrentar com esse desconhecimento no passado. Né? Com certeza. E professor, assim, quando nós percebemos essa situação, nós reunimos um grupo de professores, de pesquisadores da área da saúde, mais alguns biólogos que trabalham com primatas, e resolvemos fazer uma campanha, né? Certo. Que a campanha A Culpa Não É do Macaco. Que está aqui na camiseta, vou pedir para ver se nós conseguimos aqui esse destaque especial, porque a culpa não é do macaco. Olha que beleza, aqui, destaque, maravilha mesmo, não é do macaquinho. E pode, macaquinho carinhosamente, não é depreciativo, ao contrário, é porque nós temos espécies menores com certeza. Todo o tempo, então o macaquinho nesse sentido. E ele não é esse transmissor, ele é o sinal de alerta, é aquele organismo que mostrará, olha, se está acontecendo comigo e nós somos em menor número, quando chegar a espécie humana, aí vocês terão problemas graves. Agora, você veja só, professor Marlos, a grande questão hoje também, ela refere-se ao avanço da área urbana para a área de floresta. Por exemplo, é o desmatamento. O desmatamento. Grande parte das cidades e dos municípios acabam colocando em seu plano diretor algumas áreas que antes não eram urbanas, eram áreas rurais ou áreas de floresta, ampliando as suas áreas para serem loteadas. Sim. Que hoje, através do Ministério das Cidades, a gente não usa mais o termo loteamento, a gente chama assentamento urbano ou assentamento rural. Olha, dois conceitos dois importantes. Conceitos novos, assentamento. Assentamento. E se amplia o assentamento urbano e vai para onde está a floresta. Claro. Então, o desmatamento está muito grande. Para o senhor ter como conhecimento, nos últimos 16 anos, o desmatamento no Brasil foi tão grande que nós diríamos que mais de 6 vezes o estado do Rio de Janeiro, nesse contexto todo, houve de desmatamento em todo o território nacional. Em especial na região da Amazônia, pegando um pouquinho do centro-oeste também, Mato Grosso, um pouquinho acima de Cuiabá, correto. Ou seja, o aspecto da fronteira agrícola, né, para a produção principalmente de soja e a bovinocultura nessas regiões. Sim. Então o desmatamento é muito grande e as nossas autoridades, elas estão num cenário de que não tem condições em termos de profissionais técnicos, em termos de estrutura para fazer uma fiscalização adequada e em alguns momentos essa fiscalização não acontece. Vou lhe dar um exemplo. Determinado produtor, não somos contra os produtores rurais, pelo contrário, né? Eles alavancam a nossa, como é que se diz, o agronegócio brasileiro e tal. Mas o que acontece? Eu tiro uma licença ambiental lá no Pará, por exemplo, para mim fazer um desmatamento de 50 hectares. Um hectare é 10 mil metros quadrados. Conceito também, importante. Também. Você é estudante de olho nessas exposições. É bom a gente ser bem didático, né? Não, mas é importante sim, nós temos, exatamente. Mas aí, ele tira a licença de 50 hectares, mas ele desmata 500 com aquela mesma licença. Não, e aí não, né? É totalmente irregular, é arbitrário. Sim. E o avanço também e hoje... cadê a fiscalização, né, professor Bertet? Cadê a fiscalização? E hoje deveria punir. E hoje o avanço muito grande, tanto no Nordeste, em especial na Bahia, e também no Centro-Oeste, da mineração. Sim. A mineração está muito grande. E assim, uma mineração que existe uma legislação adequada que diz
No momento que eu abro uma mina, nós chamamos de lavra. Sim, Vou lavra. usar uma lavra. Na desativação da lavra, eu tenho que fazer a recuperação ambiental. No Brasil, nós não temos nenhuma empresa das sérias e não sérias, me perdoe a expressão, que fazem a recuperação ambiental das lavras. Pois é, e sabe o que impressiona, professor Berté? É termos todas essas informações disponíveis e a atuação do Congresso Nacional nesse país, dos 594 parlamentares, 513 deputados federais e 81 senadores, distantes disso, quando nós poderíamos ter, na legislação brasileira, várias situações punitivas para quem degrada o ambiente dessa forma. Porque a mineração, ela tem o seu valor, o minério, a extração de minério, mas o local em que ela se instala e a maneira como o maquinário é utilizado e mesmo a mão de obra humana, aquele solo ali, ele está numa fase de quase, se diz assim, irrecuperável, não é, professor Berté? Totalmente degradado. Totalmente. Difícil mesmo. Então deveria existir uma legislação que imediatamente responsabilizasse quem ganhou com isso, quem auferiu recursos da natureza. Não devolve nada para a natureza. Com certeza. Aí vai reclamar porque a natureza agora tem uma defesa, que seria o mosquito. Não, não é uma defesa, é que é um ciclo. Então você tem um ciclo, a biodiversidade, se degrada-se demais de uma forma, você terá a consequência disso, né, professor? Com certeza, com certeza. Você veja só, quando nós falamos de equilíbrio ecológico, nós temos que entender que no momento que você degrada as áreas onde nós temos banhados, pântanos e determinadas áreas que têm alagadiços, nós temos espécies de sapos, nós temos espécies de rãs, que nós chamamos os pilomedusas, numa linguagem científica, né? Aonde eles combatem os mosquitos porque eles se alimentam disso. Só que aonde não tem mais, devido ao avanço da mineração, devido ao avanço da fronteira agrícola, consequentemente nós teremos metapopulações de espécies que vão causar as doenças e as epidemias que nós estamos enfrentando no atual cenário. Com toda certeza. E nesse sentido, as responsabilizações, antes de serem colocadas sobre quaisquer outras espécies, devem ser ditas assim: quem é o responsável por tudo isso? O homem. Com certeza, Quem, é o homem. Quem é o responsável por tudo isso? Com certeza. Ele é o maior elemento de transmissão ou que possibilita qualquer transmissão de doenças. Então, se o ano de 2018, o professor Berté, começa com a malária, ele abre as suas portas dizendo a malária é um problema por quê? Porque a espécie humana, de alguma forma, o homem, de alguma forma, degradou mesmo. Então, consequentemente, você para de ter as defesas naturais. Com certeza, porque então, o ambiente era para estar equilibrado. Sim. Então você tem um o desequilíbrio, de espécies, então há um desequilíbrio ambiental. Nós falamos, inclusive, dentro da área da geografia também, nós falamos de equilíbrio biogeocenótico. Sim. Né? Ou seja, tudo está equilibrado. É a natureza, é o homem, todos fazem parte do meio ambiente. Que no passado, o conceito, quando nós falávamos de ambiente ou ecologia, nós remetíamos o olhar só fauna, flora e recursos hídricos. Hoje nós temos que entender que o homem está nesse cenário. O tempo todo. O tempo todo. Temos que fechar esse primeiro bloco. Você está com o professor Rodrigo Berté. O professor Rodrigo Berté é um pesquisador, um estudioso, e é claro que ele traz para nós informações importantíssimas e essa campanha em defesa da vida. Não perca o segundo bloco, importantíssimo, para falarmos um pouco mais sobre essa biodiversidade. Você está com o programa Eureka caminhando para os seus 15 anos. E olha, não perca, diariamente de segunda a sexta-feira você acompanha o Eureka no rádio às 6h57 da manhã, FM 97.1, AM 630. E acompanha a versão estendida na AM 630 às 11h50, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Já voltamos, bom intervalo e no retorno um pouco mais sobre a culpa não é do macaco. Você está com o segundo bloco do programa Eureka de hoje. Escreva para nós, não perca a oportunidade de sua sugestão, sua crítica construtiva, seu apontamento, sua dúvida, seu questionamento, sua indagação. Tudo isso é muito bem-vindo. Ali na tela para você, professormarlos@uol.com.br, professormarloseureka@gmail.com. Você está hoje com a presença do professor Rodrigo Berté, quem quero saudar, abrilhantando o nosso programa para falar sobre biodiversidade. Segundo bloco de hoje, professor Berté, cenário, pano de fundo nacional da biodiversidade.
Pois não, professor, quero agradecer muito, parabenizar novamente o programa, seus 15 anos, né? Está de aniversário esse ano. E quando nós falamos de biodiversidade, ampliávamos a nossa discussão em relação à febre amarela, a biodiversidade hoje, por que muitos países estão olhando para o Brasil? Porque fazem 3 anos que o Brasil foi declarado o país da mega biodiversidade. Não é mais rico em biodiversidade, ele é rico em mega biodiversidade. Significa que 20%, maior, né? 20% do que existe no planeta está no Brasil. Então você percebe a importância que nós temos em cuidar, em preservar, em criar programas para que a gente realmente possa restaurar algumas unidades de conservação, que a gente possa realmente prover de pesquisa, prover de fiscalização adequada, para que a gente proteja esse patrimônio natural, que nós temos essa riqueza que é extraordinária, riqueza em anfíbios, riqueza em répteis, riqueza nos recursos hídricos. Nós temos hoje aqui no nosso país, nós temos técnicas que estão sendo usadas, por exemplo, da extração do veneno de ofídeos, que são cobras, para fazer cola cirúrgica, para fazer medicamentos de hipertensão. Então você verifica que em outros países nós não temos essa biodiversidade como nós temos aqui. Então, alguns pesquisadores de outros países, inclusive, já vieram para o Brasil, já levaram produtos para fora. Por exemplo, nós temos patenteiam produtos nossos. Marcas, impressionante isso. Com certeza. E, inclusive, hoje nós temos um combate muito grande, muito forte. Eu participo de um grupo de trabalho lá na Amazônia, que é o combate à biopirataria. Sim. Hoje, se nós fôssemos classificar internacionalmente as linhas de tráfico, nós temos o primeiro tráfico de drogas, o segundo de armas e o terceiro a biopirataria, o quarto de pessoas. Sem dúvida. Então você percebe que muitas espécies são retiradas da Amazônia e levadas para outros países. Vou lhe dar um exemplo. Diga lá, meu amigo. Já que nós estamos falando da nossa campanha A Culpa Não É do Macaco, nós temos uma espécie de macaco chamado guariba. Talvez muitos que estão assistindo aqui assistiram um filme da Tainá, na Amazônia. E o macaco guariba é aquele macaquinho que acompanha a Tainá. Exatamente. Esse macaco, ele é muito perseguido por pesquisadores estrangeiros para fazer testes de vacina. Porque ele é uma espécie endêmica aqui no Brasil, não tem em outros países. Então capturam, às vezes, o filhote da mãe para fazer testes de vacina em laboratórios em outros países. É um absurdo. E vai nos porões dos navios que saem de Manaus, fazem uma escala em Santarém e saem depois em Macapá, no Amapá, carregando talvez algumas gaiolas com esses macacos. E não há fiscalização, não há punição, não se prende ninguém, não se responsabiliza ninguém. E é uma linha de tráfico muito grande porque os valores por espécies que são pagos são muito altos. Sim. Então você percebe que quando há a biopirataria, é sinal que o estímulo dela é o dinheiro. Claro. E aí você tem uma região amazônica que a grande parte da malha viária lá não é viária, é hidroviária. E a maior parte da população você tem caboclos marajoaras, né? E uma população de quilombolas e algumas populações tradicionais, que não há um incentivo do governo para, de repente, criar políticas públicas, por exemplo, em Oriximiná e outras pequenas regiões, para que as pessoas não vendam esses animais ou não sacrifiquem esses animais. Então você veja só, o macaco, além de ser sacrificado hoje por causa da febre amarela, né, achando que ele é o culpado e ele é a primeira vítima, nós temos espécies sendo traficadas, entendeu? Para fazer teste de vacina lá fora. Exatamente. Então você percebe que incoerência, né? Em vez de nós protegermos a nossa biodiversidade, porque hoje nós somos um país rico em mega biodiversidade, nós estamos com um viés contrário. Parece que a natureza não nos interessa muito. Só que as condições para nós vivermos hoje, o aspecto de perpetuação da raça humana e as demais espécies, depende exclusivamente desse equilíbrio. Sem dúvida. Fica essa observação bem clara. É o equilíbrio que nos interessa. Quando nós não ouvimos mais aquele coachar
dos sapos. Quando os sapinhos não estão coachando mais, não há sapos, tenha certeza, há mais mosquitos. Porque os caminhos não são mais naturais. Com certeza. Então você tendo o equilíbrio, isso significa que todas as espécies estão ali nessa harmonização. Quem degrada é o homem. Aí o homem é o grande prejudicador de tudo isso. Com certeza. E ele acabará mais tarde recebendo a paga. Com certeza. Ele plantou, ele semeou, a paga vem com situações assim. É claro que nós não estamos, em hipótese alguma, dizendo que isso é bom. Longe disso, porque há familiares, há pessoas que tiveram seus familiares, infelizmente, sendo vitimados. Com certeza. Por doenças como a malária e outras tantas doenças. Mas isso acontece também porque há um todo. E é nessa hora que devemos pensar em políticas públicas. Políticas públicas para sustentabilidade. Você estudante que nos acompanha, você estudante que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, você estudante que está também em preparação para o ENSEJA, você que é um acadêmico e tem o ENAD daqui a pouquinho, perceba, sustentabilidade. É sempre uma temática oportuna, não só para que você estude, entenda, mas para que você escreva sobre ela, discorra, porque a sustentabilidade é essencial para o nosso contexto humano, não é, professor Berté? Com certeza. E, professor Marlos, assim, vai também aquele recado de que no aspecto do combate às patologias, a essas doenças vinculadas pelos mosquitos ou por outras espécies, nós ainda estamos naquele cenário de atendermos quando tem a ocorrência. Nós temos que trabalhar a prevenção. Naquele conceito que é errado, hein? Didaticamente errado e linguisticamente errado. Correr atrás do prejuízo. Só maluco corre atrás do prejuízo. Você corre atrás da solução. Mas o que o professor Berté se refere é a profilaxia, que não acontece. Que não acontece. Então, não há uma precaução, não há uma prevenção. Depois que está instalado, então vamos vacinar todo mundo. Não, isso não deveria acontecer, né, professor Berté? Por quê? Porque a cada ano vem alguma coisa. Malária é febre amarela e outras situações, outras dificuldades surgem assim da noite para o dia? Não, já há uma possibilidade de que isso ocorra. Por isso há um Ministério da Saúde. Com certeza. Então, assim, a gente sempre coloca aqui a necessidade de ter planejamento. Planejar. E você não necessariamente tem que aplicar um plano de contingência, porque o plano de contingência é quando o risco foi materializado. Então, o que acontece? Se você atua para que o risco não seja materializado, que é o planejamento antes, com certeza não vai acontecer o problema. Claro. Ou você vai minimizar a forma que acontece. Mas, por outro lado, professor Marlos, eu sou um profissional otimista. Que bom, isso é importante. Eu acredito muito no ser humano. Por que eu acredito muito no ser humano? Da mesma forma que nós temos registros de ancestralidade, que é do homem ancestral, que é o que o homem naquela época vivia num ambiente hostil e lutava de diferentes formas para a própria sobrevivência, e nós em alguns momentos utilizamos isso, que foi na década de 90 o combate ao cloro, flúor e carbono, CFCs, e fizemos uma campanha mundial e conseguimos eliminar muito os CFCs por causa da camada de ozônio. Eu tenho certeza que as pessoas, os seres humanos, os nossos alunos, né, todas as pessoas vão começar a ter um olhar diferenciado e pensar que nesse processo da febre amarela, a culpa não é do macaco, ele é a primeira vítima. Então, há necessidade de nós resgatarmos um pouquinho o processo de construir o conhecimento, que é o que se propõe o programa Eureka, de construir esse conhecimento vivenciado. Trazer à tona assuntos assim, que são assuntos cotidianos, mas que envolvem, sim, o aspecto da educação. E é na educação essa profilaxia. Que medidas podemos tomar, professor Berté? Então, as medidas são... Em primeiro lugar, você olhar para o seu entorno. Sim. O seu entorno onde você mora, onde você vive. Se você está dando destinação adequada para o lixo, está separando o lixo ele atrai outros vetores além do próprio mosquito. Só um parênteses, me permita, professor Berté, não existem mais lixões no país, hein? Não existem mais lixões, nós temos aterros sanitários. Quando se pensa em lixão e quando se desenvolve o lixão, esqueça, é contra a lei. Há toda uma situação já legal de só permitir aterros sanitários. E aí que não vem prefeituras de determinados municípios dizer que não tem recursos. Esqueça, é descumprir a lei, é ilegal. É ilegal. É estar à margem, é marginalizar o processo. Se bem que nós temos muitos lixões ainda a céu aberto, né? Esse é o detalhe. Infelizmente. Então, assim, a gente começar a fazer o dever de casa, ter um consumo consciente, ou seja, não desperdiçar a água. Veja só, nós não estamos falando só do mosquito, nós estamos falando como um todo, o que nós devemos fazer. E um dos mecanismos hoje para a prevenção em relação a essa patologia é a vacina.
Então, o primeiro ponto, no caso, se percebeu-se que em uma determinada região está acontecendo, está se tornando endêmica também naquela região, que foi o que aconteceu no estado de São Paulo, a população tem que ser vacinada. A preocupação das autoridades e dos pesquisadores, e nós que estamos preocupados com esse processo todo, é a febre amarela silvestre se tornar urbana, porque ela estava a menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo. A menos de 30 quilômetros? A menos de 30 quilômetros. Então você percebe que nós precisamos urgentemente, né, começar a divulgar essa campanha, criar o efeito multiplicador. Você que está assistindo esse nosso debate hoje, conversar com seu vizinho, conversar com seu amigo lá na escola, dizer, olha, foi falado que a culpa não é do macaco, foi esclarecido que a culpa não é do macaco. Leve adiante, efeito multiplicador. E justamente, é claro que você tenha em mente que quando se fala nas doenças, então se tem a gripe suína, poderemos falar em dengue, poderíamos falar em chikungunya, poderíamos falar em síndrome Guillain-Barré, a malária que eu mencionei, febre amarela. Todo esse conjunto de doenças incide em prejuízo às pessoas e nós podemos sim ter dentro da nossa casa, porque quando acontece com o vizinho, ou com o vizinho do vizinho, ou com um parente distante, parece distante e não nos incomoda. Mas quando isso chega a um familiar, a um ente querido, aí a nossa casa cai. E aí nós ficamos procurando respostas. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque medidas públicas não foram efetivadas e deveriam ser. Com certeza, com certeza. Eu vejo dessa forma como você coloca e vou um pouco mais além. Além das medidas públicas, vem a responsabilidade individual. Como indivíduo. Eu como indivíduo também sou responsável. Então, não só perfeita, não só a definição, não só colocar as autoridades têm a sua responsabilidade, o seu quinhão de responsabilidade, mas o indivíduo deve ser o primeiro a olhar por isso. Com certeza. Então, primeiro a responsabilidade individual, para depois se tornar responsabilidade de coletividade. Sim. E isso é muito importante porque nós fazemos parte de uma sociedade, de um bairro, de uma comunidade. Né? Então, nós temos que levar, às vezes, a informação para quem não tem a informação com essa facilidade que nós temos nesse ambiente acadêmico, nesse ambiente de pesquisa, etc. e tal. Então, eu sempre digo assim, eu acredito muito no ser humano, eu tenho certeza que o ser humano ele dá a volta em relação a esse cenário atual, com certeza, eu acredito muito nisso, mas depende individualmente de cada um. E o nosso grande desafio, professor Marlos, para o futuro, não é o desafio apenas do combate ao aquecimento global, mas o grande desafio é perpetuar. É a capacidade de nós darmos continuidade ao ciclo de vida dos seres humanos e das demais espécies. Das demais espécies que não são mais violentas, não. Elas têm garras, elas podem ter presas maiores, mas as nossas são bem superiores. Com certeza. Muito obrigado, professor Rodrigo Berté. Que privilégio ter um amigo aqui conosco e trazer esse importante esclarecimento. Mesmo a você, eu quero terminar com a imagem novamente, por favor, aqui. A imagem, por gentileza. Muito obrigado aos nossos colegas cinegrafistas, a nossa equipe. Você está com o programa Eureka, ano 15. Eureka no ar, em rádio, FM 97.1 AM 630, aqui na TV Educativa, na E-Paraná, e também pela TV UFPR e pela TV Assembleia. Continue conosco e no próximo programa, sempre uma pitada da educação para você refletir, pensar e, é claro, entender que educação transforma o homem transforma a sociedade. É um conceito freiriano que defendemos plenamente desde o surgimento desse programa. Grande abraço, seja feliz.